Olá, sejam muito bem-vindos ao Cast da Gil, canal feito para você que gosta de arquitetura, design de interiores e para aquele que gostavam de desenhar na última folha do seu caderno, assim como eu. E para quem é novo no canal, nós estamos na nossa segunda temporada do Cast da Gil com o tema Móveis e Decoração. E a nossa convidada de hoje se chama Bruna Luiza Bortoluzzi, que é fundadora da empresa Digital Drawing. Seja muito bem-vinda. Oi, Gi, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e até mesmo levando um conteúdo, trazendo aqui um tema que é sobre desenho, algo que hoje em dia é um tema que, meu Deus, as pessoas ainda falam, ainda existe gente que desenha à mão, né? Então é algo que eu tô aí buscando revolucionar o mercado e voltar esse tema de desenho à mão para a rotina dos escritórios, para a rotina dos arquitetos, né? Porque a gente fez arquitetura porque, de fato, a gente tem esse feeling de desenho, né? E é importante que a gente não deixe ele de lado num mundo aí cheio de inteligência artificial, de tecnologia e tudo mais. Então, é o resgate da alma do arquiteto, digamos assim, né? Então, é uma honra estar aqui podendo passar esse conteúdo para vocês. Ai, fico bem feliz. Bruna, nos conta, então, um pouquinho da tua trajetória. Então, eu me formei em arquitetura e urbanismo na UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, bem no interior do estado. Eu me formei em 2018, então são aí 6 anos de trajetória já, né? Logo depois que eu me formei, eu imergi direto no universo da arquitetura, trabalhando em escritório, né? Assim como todo mundo começa, trabalhando por uma arquiteta na cidade onde os meus pais moravam. Então, fiquei um ano e meio trabalhando diretamente com interiores. E aí depois veio a pandemia e estragou a vida de todo mundo, né? Acabou ali a rotina, acabou com o giro de cliente. Então, digamos assim, quando eu comecei a entrar no mundo da arquitetura, tudo mudou, né? E aí, obviamente, como eu trabalhava num escritório pequeno, eu tive que me retirar do escritório porque a minha chefe naquela época não tinha mais condições de me manter, né, trabalhando com ela. Então, eu busquei continuar trabalhando em casa com o que eu tinha, que era um computador, e buscando, então, criar projetos. Eu não tinha clientes, mas eu tinha muita vontade de criar projetos e apresentar os meus projetos. Como? Através do Instagram. Porque, querendo ou não, a época da pandemia, né, foi algo muito onde as redes sociais cresceram muito. Então, eu lembro que eu buscava muita referência na internet e eu criava meus próprios projetos e começava a modelar e renderizar. Então, foi na pandemia, nessa época, né, que a gente ficou aqui um ano e um pouco, né, trancados em casa, foi onde eu comecei a desenvolver muito do meu lado como artista 3D. Então, eu comecei muito a minha trajetória como arquiteta buscando o 3D realista. Então, esse um ano que a gente ficou fechado em casa, eu me foquei muito nisso, estudei muito sobre projetos assim e comecei a postar no meu Instagram os projetos que eu desenvolvia. E foi através do Instagram que um escritório referência de Itapema me contatou e falou, final do ano a gente vai inaugurar o escritório novo e a gente queria que você trabalhasse com a gente. Eu lembro que essa entrevista foi numa sexta-feira, e na segunda-feira da semana seguinte, eu tinha que estar no escritório. Então, tipo assim, em 2 dias eu tive que resolver a minha vida inteira de sair do interior, buscar um local para morar, né? Numa cidade que para mim era enorme, né? Comparado com onde eu morava. E eu tive que resolver toda a minha vida aí num final de semana. Então, para mim foi, assim, 2 dias de loucura completa. Mas eu saí, então, da cidade dos meus pais e vim para Itapema trabalhar nesse escritório. Qual que era a tua cidade mesmo? A cidade dos meus pais, onde eu nasci, né, era Joaçaba. E a cidade onde eu fui fazer a faculdade, onde eu me formei, foi Xanxerê. Então, ali, em torno de uns 200 quilômetros uma cidade da outra. Mas, digamos assim, Joaçaba já era um pouco interior. Xanxerê era um pouco mais. Então, eu saí do interior e vim direto para Itapema, em cenários arquitetônicos, assim, completamente um oposto do outro. Porque no interior, obviamente, as pessoas têm uma limitação de renda ali, um financeiro um pouquinho menor, com a arquitetura, né? Então, vindo para cá, vindo para o litoral, era como se, assim, eu tivesse uma folha em branco totalmente livre para eu criar e executar qualquer coisa. O que lá já era um pouquinho mais restrito. Lá eu precisava entender muito mais de fato o que o cliente queria, né? A necessidade do cliente e só aplicar aquilo. Aqui não, aqui você consegue brincar um pouco mais com a arquitetura, além da funcionalidade que é o básico. Né? Então, eu tive aí, foi, digamos assim, uma época de vida
que eu aprendi muito sobre tudo, não só sobre arquitetura, mas sobre vida também, né? Que foi aí uma transição muito, muito, muito grande. E a partir disso, aí eu trabalhei em Itapema, pude, né, executar projetos de interiores no Yacht House, que é, hoje em dia, né, o maior prédio da América Latina. E foi uma experiência muito legal. E acredito que aí foi executado, né? Eu acabei não vendo o projeto executado, mas foi incrível, incrível a experiência de poder, Tem né? que ir lá conhecer? Tenho. Meu Deus, eu quero muito ver, porque aquele projeto foi espetacular. Espelho no teto, muita coisa linda. E depois disso, eu fiquei em torno de um ano nesse escritório, e aí depois eu migrei para uma área, assim, completamente diferente. Por quê? Porque estando nesse escritório, eu tive muitos bloqueios no quesito criatividade. E foi aí, mais ou menos, que eu comecei a entrar no mundo do desenho à mão, né? Trazer, de novo, né, o resgate do desenho à mão para aquilo que eu fazia no dia a dia. Porque, trabalhando nesse escritório, eu estava muito limitada nas minhas criações 3D. Porque, digamos assim, eu era, né, contratada como arquiteta, mas lá dentro, a minha limitação estava muito assim, você precisa fazer o projeto e só. Então, tipo, eu tinha esse teto, digamos assim, lá. O meu teto de criatividade. E aí, foi a época que eu comecei a ficar, de certa forma, frustrada com a profissão. Porque eu via que eu não conseguia mais criar, mas sim apenas entregar algo que outra pessoa queria. Que essa outra pessoa, no caso, seria o cliente, né? Então, foi aí que eu comecei a pensar assim, putz, será que eu realmente escolhi uma profissão, né, que eu realmente quero? Será que essa é a área que eu quero seguir pro resto da minha vida? O que eu faço? E aí, eu dei um pulinho um pouco para fora da arquitetura e fui pro mundo do marketing. E aí, a minha vida virou de ponta cabeça, porque eu realmente tive uma jornada dupla. Eu tive uma jornada com arquitetura, porque por mais que eu tenha ficado bastante frustrada com a profissão, né, com essa parte de a gente sempre ter uma limitação de criação, eu também segui por outro caminho. Então, eu tinha duas Brunas na minha cabeça, 2 turnos, digamos assim, né? O turno Bruna arquiteta, porque eu nunca deixei de trabalhar com arquitetura, né? Eu saí desse escritório, mas eu continuava trabalhando com renderizações terceirizadas e eu também tocava projetos meus, tanto arquitetônicos, como projeto de interiores aqui no litoral e também lá no interior do estado. Então, eu sempre tive aí essa jornada dupla, até que, finalmente, eu consegui encontrar no desenho digital algo que acendeu, assim, na minha vida e falou, não, essa realmente é a profissão que você escolheu para seguir. Ai, que legal. E realmente é muita mudança. Muita. Agora que a gente tô aqui escutando toda a trajetória, mas, Bruna, o que assim, tu percebeu que deu... Tu mesmo falou, assim, desse impacto grande para criar o Digital Drawing. A gente quer saber aqui como a empresa iniciou e quanto tempo ela tem. Então, o Digital Drawing em si, ele foi fundado oficialmente em outubro de 2024. Então, a gente é muito novo. A gente tem aí 6 meses no mercado. A gente conta com mais de 140 alunos no total. E foi algo que, assim, foi meio que um objetivo de fazer com que tanto os arquitetos, designers e também os estudantes, porque querendo ou não, quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão de que a arquitetura é linda e um mar de rosas. Né? Por quê? Porque a gente não tem a experiência de campo de batalha. Porque um canteiro de obra é um campo de batalha, né? Você tem que fazer gestão não só do teu projeto e da tua criação, como você tem que fazer gestão de outras pessoas que não dependem de você para executar de fato, né? Por exemplo, assentar um revestimento. Às vezes o profissional tem muito mais conhecimento que você, então você tem que saber gerir tudo isso e também entender que às vezes você sabe menos do que aquela pessoa. Então por isso que eu digo que é uma execução de obra, é um campo de batalha de fato. E quando a gente está na faculdade, a gente não tem essas visões externas, né, do que de fato é a profissão de um arquiteto. E o Digital Drawing, ele vem muito para aterrissar a cabeça do tanto estudantes quanto profissionais, para que você não deve ficar tão preso a ferramentas como computador, por exemplo. Por quê? Porque eu falo isso por mim, né? Não sei tua experiência, mas para mim, como eu trabalhei muito com 3D,
eu era 100% dependente do meu mouse para tudo, para ver referência, para criar, para tudo. E eu me sentia muito enrijecida. Parecia que realmente é como se a minha criatividade, aquela ideia que eu tinha sobre um projeto, começasse a ficar engessada. Por quê? Porque eu tinha que fazer aquilo que o computador me deixava fazer. E aí, todo esse tempo que eu fiquei trabalhando com renderização, eu comecei a sentir que eu tava, sabe, tipo, não perdendo a essência, mas deixando ela de lado. E eu quis trazer com o desenho digital esse resgate. Porque a gente escolheu estar nessa profissão, a gente escolheu entrar no mercado da arquitetura, então lá no fundinho a gente tem uma alma artista. A gente tem o feeling do desenho. Claro, nem todo mundo desenvolve, né? Tipo, nem todo mundo desenha profissionalmente desde o começo, mas tem aquele feeling por querer pegar um papel, por querer rabiscar alguma ideia. E eu quero trazer no Digital Drawing essa essência de novo para as pessoas. Então, é o resgate aí da alma do arquiteto para a vida real, para a rotina dele. E hoje em dia é muito difícil, né, para alguns, assim, como é que eu vou aplicar isso aqui no meu dia a dia? Então, é isso que eu quero trazer com o Digital Drawing, sabe? Trazer de novo essa essência para o dia a dia dos escritórios e também de estudantes, ou seja, de qualquer pessoa que estiver aí na área da arquitetura e do design. Bem interessante. Eu até quero que depois tu mostre aqui as imagens. A gente vai comentar um pouquinho, né, sobre o processo todo. Mas, Bruna, conta pra gente se tem... como é que foi o site? Tu fez toda a criação? Como é que deu esse início do Digital Drawing? Então, como eu falei, né? Quando eu saí do escritório em Itapema, eu comecei a ter uma jornada dupla. Uma jornada da Bruna no marketing, que eu fui incentivada a seguir nesse caminho, porque eu realmente não queria fazer, por um tempo, né? Eu não queria fazer nada que fosse arquitetura, então eu precisava de um espaço mental, né? Então, eu fui um pouquinho pro lado do marketing e eu trabalhei por 5 anos, então, nessa jornada dupla, entendendo de copywriting, entendendo de infoprodutos, porque depois da pandemia, né, a gente teve um crescimento muito grande de cursos online. Então, eu aprendi muita coisa, eu pude estar perto e trabalhando com vários experts do mundo do infoproduto, né, que é o mundo digital. E aí, chegou um momento que eu falei assim, cara, sou arquiteta, tenho conhecimento, por que eu não vou ensinar isso aqui para as pessoas também? Tu usou o melhor dos dois mundos, a parte do marketing com a arquitetura. Exato. Então, nesse tempo... eu tinha uma empresa, né? Ainda existe a empresa que é a Mona Lisa Agency, que fazia toda essa parte do marketing de experts específicos. Então, a gente já tinha domínio de como construir página. Tu ainda atua nessa empresa? Sim, nos bastidores dela, mas ainda atuo, tá querendo aqui ou não. atrás, ó. Inclusive, nos bastidores desse podcast, temos um representante da Mona Lisa. Dá um oizinho aqui. Enfim, aí foram nesses anos, né, tendo essa jornada dupla, que eu aprendi muita coisa sobre isso. Então, eu consegui aplicar muito do meu conhecimento em marketing no meu próprio negócio. Então, para mim, assim, foi muito legal, porque eu consegui colocar em prática muito da parte teórica também, que nos outros projetos eu não conseguia aplicar, e no meu eu consegui aplicar desde escrever uma copy de um anúncio, até mesmo me autogravar. O que pra mim era assim, por exemplo, até nesse próprio podcast, estar na frente de uma câmera é um desafio. Por quê? Porque nos últimos 5 anos eu estava do outro lado da câmera, então era uma maneira muito mais confortável pra mim. Então, foi muito bom, porque agora, de fato, como fala Priscila Zillo, que é uma referência muito grande para nós no mercado de infoprodutos, é os bastidores no palco. Então, hoje em dia, eu consigo me colocar nessa posição, de me tirar do bastidor e me colocar no palco. Então, foi muito bom para o Digital Drawing, né? Porque eu consegui unir aí 2 expertises em uma coisa só. Sim, realmente, até os profissionais da arquitetura, a maioria não tem muito conhecimento dessa questão ali do marketing. Então, como foi bom pra ti, né? Querendo ou não, assim, foi um desafio grande, mas também tu usou toda essa criatividade do marketing com certeza. Na Mona Lisa e usou pro Digital Com certeza, Drawing. porque quando, né, no meio da pandemia, como eu falei, eu comecei a criar os projetos e eu postava no meu Instagram. Só que eu não tinha conhecimento algum, eu não entendia de marketing, eu só queria fazer o quê? Criar os meus projetos, aplicar o meu conhecimento de renderização,
né? Então, eu aplicava o meu conhecimento nas minhas próprias criações, nos meus próprios projetos, e aí postava. Só que as minhas postagens não tinha estratégia definida, não tinha linha editorial, eu só estava lá postando o que eu fazia. E foi a partir disso que, querendo ou não, eu mudei de vida. Eu saí do interior e vim para o litoral a partir disso. Então, além de eu conseguir agora trabalhar melhor o marketing, entender a magia do que de fato é o marketing, porque o marketing não é só um post bonitinho no Instagram, né? Tem uma narrativa toda por trás, tem uma construção muito grande por trás, e hoje poder aplicar isso tanto para os outros quanto para mim, né? Eu vejo muito marketing como uma arte, porque querendo ou não, tu tem um objetivo naquilo. Com certeza. É uma venda, é uma chamada de ação, é algo que quer instigar a pessoa, então é bem difícil, realmente. É uma outra profissão, né? Porque a gente, na faculdade de arquitetura, mas a gente todo aprende... mundo devia aprender. Exato. Porque eu acho que assim, eu não sei hoje em dia como é que tá a questão de graduação, mas eu acredito que toda formação, seja qual for, deveria ter uma área de marketing. Porque todo profissional precisa aprender a vender o seu próprio negócio. Porque o mercado tá cheio de profissionais. Só que o que difere um profissional bom de um profissional ruim? Às vezes nem é o que ele entrega, mas é o quanto ele aparece para as outras pessoas. E isso se chama venda. Então, a pessoa precisa se auto-vender para que ela seja considerada um bom profissional. Entende? Então, é assim que os grandes escritórios se destacam. Porque são profissionais que entenderam que a venda está muito atrelada à qualidade do seu trabalho. Porque não adianta você entregar um trabalho espetacular e ninguém te conhecer, né? Então, tá aí o poder do marketing. Todo mundo deveria ter o mínimo necessário desse conhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, tem aquela frase, né? Bem famosa. Então, o que tu vai contar pra gente? Como... Eu queria que tu falasse pra gente, para o pessoal entender quais são as ferramentas que é preciso pro teu curso e para desenvolver também esse desenho técnico. Tá. Porque, assim, claro que a gente aprendeu, né, a desenhar na mão livre, mas qual que é a base pro teu curso? O que precisa? Perfeito. Primeiro, não precisa ser arquiteto, não precisa ser designer, não precisa ter formação nenhuma, você só precisa ter vontade de desenhar. Obviamente que se você for arquiteto, você vai ter uma noção melhor das partes técnicas de o que é uma planta baixa, como você escalou numa planta baixa, o que é um layout e tudo mais, o que é de fato uma humanização, né? Porque eu trago isso muito forte na minha comunicação, que eu falo que hoje em dia a humanização ela é muito importante para você ser lembrado. Porque, por exemplo... Vou trazer um exemplo aqui. Se você chegar para um cliente e apresentar uma planta para ele, preto e branco, né? Um papel normal, preto e branco, talvez, e sem layout, sem desenho de mobília alguma. Pode ser que o cliente olhe para aquilo e fale, cara, eu não entendo nada do que você está me mostrando. Eu só sei que o que está em preto é parede e o que está em branco é a área da planta. Então, quando você traz uma humanização, você traz o cliente para a realidade de um projeto, mostrando para ele, aqui vai ser desse jeito, aqui você vai poder reunir tua família, você vai ter uma área aqui de convivência, uma área de lazer, você vai poder fazer o churrasco do domingo com a tua família aqui nessa área, por isso que a gente tem uma pia próxima à churrasqueira, sabe? É você construir a humanização em si do que é a rotina de uma família naquela planta, né? Por quê? Porque dessa forma, o cliente vai... O que vai acontecer na cabeça dele? Ele vai se conectar com você, se conectar com a história que você está contando e também vai o quê? Às vezes, ele não vai nem alterar um projeto porque tu já explicou tanta coisa e já trouxe tanto ele para uma realidade que às vezes aquela mínima alteração que ele queria fazer na cabeça dele pode ser que não exista mais. Então, assim, a humanização ela é muito importante para nossa profissão. E sobre as ferramentas, hoje em dia... Eu uso para o Digital Drawing, tá? Eu uso a Apple Pencil, que é original da Apple, essa aqui. Por que eu falo muito, né, em questão de ferramenta, de por que a caneta, ela não que precise ser original, tá? Primeiro. Mas que ela tenha sensibilidade à pressão. Por quê? Porque quando a gente desenha, a gente tem muitas ferramentas que eu digo, tipo, muito tipo de lápis, muito tipo de grafite. E cada grafite tem uma característica diferente. Eu lembro que na faculdade, o meu professor de desenho, ele trouxe uma maletinha só com lápis de grafite mesmo. Do 9B até o 9H.
Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, pra que eu preciso de tanto lápis assim pra desenhar uma planta baixa? E aí que a gente começa a entender que cada grafite é uma pena diferente. Cada grafite tem uma pressão. Quando você aplica uma pressão na folha, e claro que aí também depende do tipo de folha. Uma folha sulfite é uma gramatura, uma folha manteiga é outra, uma folha vegetal é outra. Então, mas dentro do curso tem esse tipo de... é que aí que tá sobre a pressão da caneta. Por quê? Porque quando a gente tem uma gama de, assim, à mão, você precisa interpretar que uma caneta aqui, ela é capaz de representar todos aqueles lápis. Então, assim, quando se trata de uma Apple Pencil, uma caneta digital que tem a sensibilidade à pressão, ela faz todo esse trabalho. Desde os grafites 9H até os grafites 9B. E aí entra o custo da ferramenta também, porque ela é uma ferramenta um pouco mais cara do que uma caneta que não entrega a sensibilidade à pressão, por exemplo. E, enfim, por isso que eu falo muito que é essencial você ter uma caneta com sensibilidade à pressão, porque você tem as representações fiéis dos lápis, dos grafites, até mesmo de nanquim, né? Porque com a nanquim, eu aprendi a desenhar com a nanquim reta na folha. Né? Porque a pena da nanquim era uma, então você tinha que desenhar com a caneta reta na folha. Se você virasse ela perdia aquela propriedade do tamanho da pena da caneta, né? E com a caneta com sensibilidade à pressão, a gente reproduz todas essas características. E a sem pressão, não. Então, Apple Pencil com sensibilidade, e hoje eu uso o iPad Air para desenhar. O software que eu uso, tanto no Digital Drawing, quanto em algumas edições de cursos gratuitos que eu também forneço, e dependendo de alguns meses eu coloco umas versões gratuitas para as pessoas conhecerem também o que é o Digital Drawing, né? Eu sempre uso o software Procreate, que ele é um aplicativo, só que ele é exclusivo para iOS. Então, se você tem um Samsung, se você tem um tablet mesmo com sistema Android, você não vai conseguir ter esse aplicativo, porque ele é específico para iOS. Ele tem um custo de R$ 69,00 com assinatura vitalícia, e aí você cria, assim, ó, tudo o que você quiser nele. Ele te entrega uma gama absurda de tamanho de folha, de formatos, né, de escalas também, e ele tem os brushes, que a gente chama, específicos para esse software, para esse aplicativo. Então, você tem aí em uma ferramenta, né, em uma caneta, você tem infinitas possibilidades, tanto de lápis de grafite, nanquim, pincel, assim, é infinito. A questão dos brushes também é infinito. O que eu não sei se existe alguma outra funcionalidade parecida para o sistema Android. Eu sei que existe um aplicativo que porque isso, se a pessoa tem um Android e quer fazer teu curso, tu acha que é possível fazer? Consegue através do aplicativo Sketchbook. Só que por eu não ter um outro ou tablet que tem esse sistema Android, eu não vou ter o conhecimento suficiente para te falar assim, funciona dessa forma, usa o brush tal, entendeu? Eu falo isso especificamente pro iPad. Agora, pro sistema Android, eu já realmente aí não tenho tanto conhecimento para falar, mas eu sei que sim, porque eu tenho alunos das edições do Laboratório Criativo, que são as edições gratuitas que eu faço, eles já testaram e fizeram as edições do Lab com o aplicativo Sketchbook em Android. E deu certo. E super deu certo. Porque assim, lembrando, o iPad, a Apple Pencil e o aplicativo, eles são ferramentas. Agora, o que você cria com as ferramentas vai ser autoria 100% tua. Então, não se limitem a software. Façam o que a sua cabeça cria e executem aquilo que a sua cabeça cria. É igual o SketchUp e o 3D Max, por exemplo. Ambos são modeladores, né? Só que o resultado final depende unicamente de você. Então, é isso que eu interpreto. Ferramenta é uma coisa, só que você comanda a tua ferramenta. Né? Então, se a tua criatividade está dizendo para você fazer aquilo, indifere se você tiver o aplicativo para iOS ou para Android. E até se, por exemplo, o arquiteto faz o projeto no Sketch, ele pode trazer pro... Como é que se chama o programa? Procreate. 100%. Para fazer o desenho em cima. Exato. Isso já facilita? Isso é uma forma que eu trabalho também. E eu adoro fazer isso. Por quê? Porque às vezes, quando você tá, né, na rotina, escritório,
você precisa acelerar um pouco o processo. Às vezes tu pensa, pô, vou fazer um desenho 100% à mão, capaz de levar mais tempo do que se eu fizer direto no SketchUp, né? Então, o que geralmente eu gosto de fazer? Eu modelo o mínimo necessário no SketchUp e eu coloco no Procreate, gero, né, as cenas, os prints do SketchUp com a cor crua dele mesmo, né? Com a cor branca lá, padrãozona do SketchUp. E aí eu trago esses prints, as cenas do projeto, pro Procreate. E é no Procreate que eu faço toda a humanização real do projeto. Vamos olhar umas imagens? Vamos. Quero ver. E tem tudo a ver com móveis de decoração, porque também pega as plantas, vê os interiores. Porque você também consegue anexar as imagens de mobiliários específicos. Por exemplo, também consegue. Você quer uma poltrona X, uma poltrona específica da marca tal que tem na loja tal. Então, você já pega uma imagem daquela poltrona e coloca no seu projeto através do Procreate. Então, é muito fácil. Olha só que lindo! Tá, explica pra gente um pouquinho desse projeto e como é que tu fez esse tipo de criação. Então, olha só. Esse projeto é um loft, onde ele tem a parte da cozinha e a parte de lazer integrado, né? E aqui na lateralzinha dá pra ver que tem um pórticozinho preto, é onde seria o quarto, onde seria a cama e o roupeiro. Então, é realmente um loft bem pequeno, um loft de 39 metros quadrados. E esse projeto, esse desenho específico, ele foi feito através de um print do SketchUp. Então, o que eu fiz? Eu modelei todo o ambiente, coloquei as proporções dos mobiliários corretos no SketchUp, depois eu gerei a cena que eu queria, que era onde aparecia, né, toda a parte da cozinha e da área de lazer, e trouxe para o Procreate para quê? Para humanizar esse projeto, mostrando o que eu queria que tivesse, que elementos eu queria que tivesse nesse projeto. Por exemplo, a coifa, a cuba, né, da cozinha, ela tá presente ali de uma forma mais oculta, mas ela tá ali. A questão da pedra, até mesmo a coloração do projeto, a gente consegue trazer no Procreate diretamente. Então, ó, essa poltrona, se eu não me engano, ela é do Jader Almeida. Então, ao invés de eu criar o desenho de uma poltrona do zero, essa poltrona é uma imagem. Só que é uma imagem que eu mesma desenhei em cima dela e eu humanizei com as minhas técnicas de desenho, entende? Então, tipo, eu pego a referência, mas eu coloco o meu desenho em cima dele. Esse quadro é Marcel... eu não vou lembrar o nome dele também, mas a gente pode deixar também na descrição do vídeo, né? Sim. O nome do artista, mas o nome dele é Marcel alguma coisa. E ele também traz muito essa identidade de artes mais abstratas, com animais. Ele faz uma mistura bem legal. E traz muita personalidade pro projeto, né? Então, ao invés de eu ficar lá no SketchUp, renderizando, testando reflexo, testando isso, e a gente sabe que, por mais que hoje em dia a inteligência artificial ajude no processo de renderização, é um processo muito minucioso que quanto mais próximo da realidade do objeto, tipo, desse quadro, eu vi, o cliente vem para ti e fala, eu quero esse quadro aqui porque eu vi ele lá. Ele sabe como esse quadro é fisicamente. Então, aqui a gente consegue passar uma realidade dele muito mais rápida do que se você tiver que ficar configurando material por material no V-Ray, por exemplo. Então, esse projeto, ele veio do SketchUp. E quanto tempo tu fez essa imagem? Essa imagem aqui, do zero, do absoluto zero, eu consigo fazer ela em torno de 20 minutos a 30 minutos. Do zero, Não assim. é muito? Não é muito, porque compensa. Se você parar pra pensar que no V-Ray a gente levaria umas 2 horas para renderizar uma imagem com um computador parado, né? Tipo, você para o teu computador só para renderizar aquela imagem. Não, depende. Agora os softwares estão melhores. Graças a Deus. Depende também da máquina. Sim. Porque tem máquina que ali em menos de 10 minutos faz. Mas assim, é uma outra proposta muito diferente. Sim, completamente. Fica e claro, são personalidades, né? Vão ter pessoas que vão se adaptar, vão ter pessoas que não vão se adaptar. Mas é uma forma de você trazer algo muito teu, muito único, né? E trazer muito da tua assinatura para um projeto, né? Porque não vai ser algo produzido por um computador de fato, vai ser algo produzido 100% por você e também pela sua ferramenta, que tem uma pressão específica que vai levar o teu peso gráfico pro desenho digital também. Ai, perfeito. Esse daqui tem aquele vídeo?
Ah, é outro, tá. Vai mostrar o Então, vídeo. esse é outra proposta. Do processo, né? Isso. Esse projeto, ele foi um croquis mesmo, tirado de uma obra crua. Então, a parte inicial de um projeto, né? Você vai lá, tira as medidas da obra e começa, então, o processo de criação. E quando você não tem muito tempo hábil para... vou fazer a medição desse projeto e depois eu vou ter que fazer o levantamento no CAD, passar para o SketchUp e modelar tudo, você pode simplesmente chegar, tirar uma foto do ambiente na obra crua e conseguir fazer um projeto inicial no Procreate de uma forma muito, muito, muito rápida. Até direto com o cliente, assim, Com falar certeza. com ele, olha, aqui ficaria interessante ter o armário Exatamente. embaixo. Exatamente. Eu acredito até que essa parte, assim, do contato com o cliente e ele visualizando você desenhando é um diferencial muito grande. Enorme. Esse também é um vídeo. Então, olha só como é fácil de você representar projetos com o Procreate. Eu peguei uma imagem, essa casa é uma imagem da internet e eu vou transformar ela toda numa proposta de Natal. Então, esse foi um projeto que foi feito no finalzinho de 2024, onde você transforma toda uma imagem. Então, por exemplo, se você está fazendo uma reforma de uma fachada de uma casa, ao invés de você desenhar todo o projeto do zero no SketchUp, você consegue pegar uma simples foto da fachada da casa e fazer a tua criação em cima dessa mesma foto. Então aqui, claro, é uma representação bem lúdica, né, bem temática, mas nada impede de, por exemplo, você representar revestimentos diferentes, você representar elementos diferentes numa obra, e é algo muito, muito simples e muito rápido de ser feito, né? E é bem interessante, assim, até o vídeo, o que tu acha que se encaixaria pro vídeo pro cliente? A entrega. Como assim? A entrega de um vídeo, de um processo? Você acha que isso se enquadraria? Com certeza sim. Porque, claro que aí vai depender bastante de perfil de cliente, né? Porque tem clientes que querem só ver tudo feito, como aqueles clientes que pedem Das chave na mão, imagens. né? Ou cliente que gosta de acompanhar o processo. Então, se for um cliente mais minucioso, assim, que gosta de acompanhar etapa por etapa, um cronograma completo, com certeza você enviar um vídeo de como você está fazendo o início da tua ideia e o desenvolvimento dela até o final, com certeza pode até reduzir a questão de alteração de projeto, né? Porque tu vai mostrando, tu vai explicando o que você quer passar para ele, explicando os porquês, né, da tua criação. Interessante esse processo de vídeo desenhado, até para quem fecha projeto online, então. Com certeza. Que daí você vai explicando, assim como tu falou. É verdade. Com certeza. Porque, às vezes, o cliente recebe uma proposta final e o arquiteto não consegue passar tudo o que ele quis e tudo o que ele pensou no desenvolvimento. Então, você mostrando passo a passo a construção do projeto, você também consegue, digamos que assim, provar as suas ideias de uma forma mais fácil. E o que tu me diz, assim, com relação à tua empresa? O produto que tu entrega para os arquitetos, para os designers, para as pessoas que querem desenhar. O que faz a diferença para entregar esse tipo de produto e a pessoa querer estar ali junto, aprendendo contigo, um desenho? Sei que é muita emoção que a gente acaba colocando ali no desenho, mas o que tu queria passar, assim, para as pessoas? Primeiro que o desenho é o resgate da alma do arquiteto. Então, eu acho que no mundo, no cenário que a gente está agora, de ter muita tecnologia à disposição de qualquer profissional, de forma alguma a gente pode deixar a nossa identidade de lado. Então, eu acho que, assim, você humanizar os seus projetos, não só fazer o desenho humanizado, mas você trazer o sentimento, a humanização do todo, você trazer aquilo para uma proposta de projeto, eu vejo que tem muito mais valor do que, por exemplo, você só produzir algo e entregar para o cliente, entende? Eu acho que é aquele calor humano que faz com que haja conexão entre as duas partes, haja conexão do projeto com o cliente, e não necessariamente ele, tô contratando um profissional, tô contratando um prestador de serviço para executar o que eu quero, sabe? Então eu acho que a arquitetura em si, ela precisa ser vista muito mais com esse calor humano
do que não necessariamente só como uma prestação de serviço, sabe? E eu acho que você trazendo a sua identidade, trazendo o seu conceito, trazendo aquilo que você gostaria para sua própria casa, para a casa de outra pessoa e mostrando genuinamente que você se importa com o que está acontecendo e com a rotina do cliente em cima daquilo da tua criação, é o que muda tudo. Eu acho que é ali que dá um match, sabe? Entre uma coisa e outra. E claro, com o Digital Drawing, as pessoas aprendem a fazer esse processo do desenho, mas com certeza ela precisa ter aquele autoconhecimento de qual é a identidade dela. Né? Ela precisa se entender ao ponto de eu estou colocando de fato quem eu sou nesse projeto, porque é aí que eu vejo que mora a assinatura profissional. E é aí que mora o diferencial de mercado. Vai chegar ao ponto de que fulano quer contratar a Giovana porque é a Giovana que cria dessa forma. E não tipo, é a Giovana porque a Giovana é que cobra mais barato pelo aquele serviço. É um nicho. Exato. Totalmente diferente. Até, tu pode falar aqui no podcast quanto que é o curso, como é que funciona, não sei se tem vários módulos. Então, tá meio secret ainda, porque a gente tá construindo uma próxima edição gratuita do Laboratório Criativo do Desenho Digital, que são edições que eu disponibilizo gratuitamente, mas a gente ainda está estruturando algumas formas, alguns formatos, algumas ofertas específicas para a próxima... Vai ser lançado. Exato, que vai ser lançado a próxima turma, então eu ainda não posso abrir spoiler, porque senão o meu bastidor aqui do lado... Ah, tá, entendi. Ele mas a gente não vai colocar na descrição o site? O site pode botar. Tá. Com certeza. Ah, então tá. E, Bruna, tu tem alguma coisa a mais para acrescentar? Aqui falando um pouco mais agora sobre a empresa. Vamos trocar o host aqui. Tá. Giovana, como é a sua relação com a arte do desenho? Não vamos falar de desenho digital, vamos falar de desenho em si como um todo. Vai ser a host. Tá bom. Tua relação com a arte do desenho. Então, eu sempre achei muito difícil a parte do desenho, mas como vocês sabem, né, eu sempre desenhava na última folha do meu caderno, então... desenhar pra mim foi uma das coisas que eu desenho desde a minha infância. Minha mãe pegava o papel, dava pra mim desenhar desde pequena, até a minha sobrinha. Minha mãe disse que minha sobrinha faz os desenhos como eu fazia também. Pegava já o papel e já ia desenhando quando chega em casa. Então, acho que essa parte da criatividade e até o fator primordial da minha escolha da arquitetura foi por conta do desenho. Uhum. E aí aquela pergunta básica que a gente tem na primeira aula da faculdade. E aí, quem é que gosta de desenhar? Mas não que eu não sou uma expert no desenho, mas eu sempre gostei muito e teve uma época também que eu fiz aula de pintura, aula de desenho, mas não fui muito a fundo. Uhum. Você pintava quadro, não? Eu pintava quadro, Então, gente, arquiteto é artista. Deixem os artistas criarem. Uhum. Eu gosto bastante. E até como eu não sei como é que seria, eu não entrei no teu curso, quero entrar até, já quero dar uma pesquisada a mais sobre, gostei muito do nosso podcast. E acho que é um outro nicho, realmente. Torna-se muito mais personalizado. Uso o render hoje para apresentar meus projetos, mas tem vezes que eu não consigo ter tempo mesmo de renderizar. E eu acabo mostrando os meus projetos para o cliente com somente o SketchUp. Realmente. O que é usual, né? Não dá pra faria uma julgar. diferença. Realmente faria muita diferença se eu pegasse, desenhasse junto com o cliente. Não tenho essa técnica ainda, mas seria uma ótima opção de apresentação. E na faculdade? Você lembra, de ter alguma fase, alguma coisa específica de fazer criações com desenho à mão? Ou era 100% assim, computador? Tinha expressão gráfica, as aulas. Eu não sei se agora nas faculdades de arquitetura tem. Não sei se na tua tinha umas aulas, uns módulos de... tinha. A gente teve expressão gráfica 1, 2 e 3. E tinha até o 4º semestre aula que tinha que fazer tudo com nanquim, papel, enfim. Era um caos, né? Era um caos. Andava com aquela
Com aquele tubo. O tubo, o famoso tubo e as Sim, pastinhas. o famoso tubo. Nossa, andava pra tudo que ela era lado. O tubo que prometia não amassar os projetos, mas amassava os projetos. Amassava tudo. Uhum. E é isso. Mas não tenho mais. Quer perguntar mais alguma coisa? Histórias de desenho, vamos ver. Eu acho que eu vi um projeto seu, spoilers de projeto Giovana Arquiteta agora. Ai, meu Deus. Que você tem uma caricatura? Não. Uma caricatura? É. Ah, tá. Do meu office? Esse aí? Isso, o projeto do teu novo escritório. Aham. Mas aquele é teu? Ele é tua é criação? meu. Ó, É. Giovana Artista. Ah, não, eu não desenhei. Eu desenhei os outros quadros. Ah, tá. Tinha ok. os outros quadros, mas aquela a caricatura não. Mas já tem ali os quadros, né? Sim, mas olha só. Arquitetura. Escolheu a arquitetura pelo fato de ter o feeling do desenho, né? Então, assim, eu vejo que, claro, a gente entende que rotina de arquiteto é o campo de batalha de execução de obra, a gente sabe disso, a menos que você só vá trabalhar com criação de projeto, que eu acho bem difícil, né? Você, excluir a questão de execução de obra da rotina do arquiteto, mas, de qualquer forma, eu vejo que a gente escolheu essa profissão porque a gente tem uma alma de artista. Então, eu acho que uma missão muito grande para essa nova geração de arquitetos, até mesmo para a gente, não dá para excluir, mas para essa nova geração de arquitetos que está vindo, é que, de forma alguma, deixem apagar essa chama artista da vida de vocês. Porque cada vez o mercado vai crescer mais e cada vez você vai precisar se destacar mais. E eu vejo que o que destaca é a tua assinatura, é a tua identidade, porque nada, nem ninguém vai poder copiar, fazer parecido, nem nada. Então, o que eu digo é, não deixem a chama artista apagarem de vocês, porque a tua criação vai ser unicamente e sempre a sua criação. Maravilhoso. E já estamos, então, encerrando o nosso podcast. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Adorei nossa conversa, nosso papo. E para quem é novo no canal também, sigam a gente aqui. Não esqueçam de dar o seu like, sigam as nossas redes sociais. Vou colocar tudo aqui. Também vou botar o link do curso. E nos vemos na próxima temporada. Temporada 3, gente. Temporada 3. Curtam o vídeo para a próxima temporada. Tchau.